Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos esclarecer diversas dúvidas que provavelmente você também tem sobre o assunto diabetes. É já, tá? Aqui no estúdio. Também ainda hoje nós vamos trazer mais informações para vocês sobre o espetáculo Piratas, que vai ser exibido aqui em Maceió. Muita coisa boa e, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Com o oferecimento de Mercado das Artes 31, o Bem Assim está no ar aqui na telinha da TV Mar. Muito obrigada a você pela sua companhia, você que nos acompanha, que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia de cada um de vocês. E eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda consegue nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Tá tudo passando aqui na sua tela, onde nós estamos e como é que está o nosso perfil por lá. Então você pode correr e acompanhar a gente também nas redes sociais. Estamos te esperando. Vamos começar nosso dia por aqui hoje. A gente sempre escuta, né, pessoal, algo sobre cuidado com a diabetes. Tenha muito cuidado com a diabetes. Então vamos esclarecer as principais dúvidas a respeito desse assunto e quem vai nos ajudar com isso é a enfermeira Gisele Mamed, que está agora aqui comigo no estúdio. Muito bom dia, Gisele. Seja bem-vinda ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Amara. Obrigada pelo convite. Que é isso. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre diabetes? Sim, vamos sim. Inclusive, você sabe bastante, né, sobre esse assunto. Convivo com isso há bastante tempo. Vamos lá, então. O que é a diabetes, né, que a gente tanto escuta aí falar? O diabetes é uma condição crônica, então a gente diz que é crônica porque ela perdura, né, bastante tempo. Hoje a gente ainda não tem cura e basicamente é um problema no metabolismo dos carboidratos. E aí a falta da insulina ou o mau funcionamento dessa insulina faz com que a glicose no sangue ela aumente, que a gente chama de hiperglicemia. Certo. Tem tipos? Sim, temos tipos. Na verdade, temos vários tipos. E os mais conhecidos são o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. E aí eles têm muitas diferenças entre eles. Embora os nomes sejam parecidos, a dinâmica, digamos assim, da condição ela é bem diferente. Tá? Então, no tipo 1, a pessoa ela deixa de produzir insulina. Tá? Então, todas as pessoas elas produzem insulina e essa insulina ela tira a glicose do sangue para passar para o restante do corpo. Certo. Isso, desculpa te interromper, mas isso acontece do nada, Gisele? E aí, veja, nesse do tipo 1, é um defeito do nosso organismo. Ah, ok. Então, acredito que você já tenha ouvido falar em imunidade, né? Sim. Nosso sistema imunológico. E aí ele não reconhece a insulina que a gente produz. E aí ele acaba por destruir as células que produzem essa insulina. Então, esse é o tipo 1. E aí a pessoa deixa de produzir insulina completamente. O tipo 2 já não tem essa situação autoimune. É como se fosse uma falha do organismo, geralmente com as pessoas na 4ª década de vida, mas pode acontecer antes, porque tem fatores ambientais envolvidos, como alimentação, sedentarismo, enfim. Então, nesse caso específico, é um mau funcionamento dessa insulina. A pessoa não necessariamente deixa de produzi-la, mas ela não funciona bem. E no diabetes gestacional, seria o desenvolvimento desse diabetes durante a gestação. Geralmente até por causa da própria gestação. Os hormônios da placenta, ele induz, digamos, esse acontecimento. Então, seria tipo um diabetes tipo 2 durante a gestação. Tem um histórico familiar de diabetes. Eu preciso ter mais cuidado, né? Eu preciso estar em alerta? Sim, isso é uma pergunta muito interessante. No caso do diabetes tipo 1, essa relação familiar
ela tem uma incidência menor, digamos assim. Então, uma pessoa, uma mulher ou um homem que tenha diabetes tipo 1, a possibilidade de seu filho ter diabetes tipo 1 é de torno de 6, 7%. Mas uma pessoa com diabetes tipo 2, a herança genética, digamos, hereditária, digamos assim, né? Que a palavra não saiu bem, ela é mais forte. Então, alguém que tenha pessoas com diabetes tipo 2 na família, ela tem uma possibilidade muito maior de desenvolver diabetes tipo 2 também. Sim. Então, aqueles cuidados básicos que todo mundo deveria ter com a saúde, né? Então, fazer exercício físico, se alimentar bem, continuar indo ao médico e tal. Então, cuidando bem da saúde pode ser uma forma de prevenir o diabetes tipo 2. Certo. Tem causas, tem fatores de risco, né, para esses tipos, me alimentando bem, fazendo exercício físico, cuidando da minha saúde, isso tudo pode me ajudar a evitar? Pode ajudar a evitar o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 a gente ainda não tem formas de prevenção, porque ainda não se entende bem o mecanismo que leva o nosso sistema imunológico a atacar as nossas células e destruir a insulina e as células que produzem insulina. Mas no caso do diabetes tipo 2, sim. E no caso do diabetes gestacional. E aí, veja, esses fatores relacionados ao diabetes tipo 2, eles podem ajudar, sim, a prevenir o diabetes gestacional, mas existem outras situações também. Então, uma pessoa, e eu digo uma pessoa porque hoje a gente precisa abarcar outros públicos, né? A gente tem mulheres trans, na verdade temos homens trans, né? E aí esses homens, eles também podem gestar, né? A gente sabe, né? Então, por isso que eu estou me referindo ao fato de ser a pessoa. Então, essa pessoa que já tenha tido diabetes gestacional, tenha casos de diabetes na família e algumas outras situações, eles podem ser fatores de risco para desenvolver de diabetes gestacional. Então, mais uma vez, alimentação, atividade física podem ser fatores que previnem. Sinais e sintomas, quais que são, né? O que é que pode me fazer acender o alerta de que talvez eu esteja com diabetes? Então, essa pergunta também é muito interessante, porque quem já ouviu falar sobre isso pode já ter ouvido falar sobre fazer muito xixi, apresentar formiga na urina, sentir muita sede, perder peso. E esses são sintomas clássicos de quem tem diabetes tipo 1. Então, assim, geralmente acontece em criança, pode acontecer em adultos, geralmente adultos jovens, mas geralmente acontece em crianças e adolescentes. Então, se você tem um filho ou alguém, né, alguma criança que você conhece, que está perdendo muito peso de repente, comendo demais, fazendo muito xixi, isso pode ser sinal de alerta. Mas esses sinais e sintomas, eles não acontecem com frequência em quem desenvolve diabetes tipo 2, Sim. que é o que é mais prevalente, é o que acontece mais. São 90% dos casos são de diabetes tipo 2. Então, o ideal é se manter atento ao seu estilo de vida, sempre estar presente, como é que eu posso dizer, em consultas, fazer aqueles exames periódicos, porque como no diabetes tipo 2 isso acontece de forma mais devagar, geralmente o diagnóstico vem pelos exames laboratoriais. E aí eu aproveitei para perguntar um pouquinho sobre você, né? Podemos compartilhar um pouco da sua história? Devemos. Quando foi que você descobriu? Como é que foi nessa descoberta? E qual que é o tipo de diabetes que você tem? Eu tenho diabetes tipo 1 há 17 anos. E, embora eu tenha dito agora há pouco, né, mais comum em crianças e adolescentes, sim, adultos jovens também pode acontecer. Então, eu tinha 25 anos e esses sintomas clássicos eu não senti. Então, geralmente, a gente descobre diabetes tipo 1 com esses sintomas clássicos, sim. A pessoa é hospitalizada. No meu caso, não aconteceu. Por quê? Porque eu mantinha aqueles encontros com os médicos, fazia os meus exames periódicos. Sim. E aí a gente começou a descobrir que estava tendo algumas alterações, até que fizemos alguns testes e eu descobri que eu tinha um anticorpo que atacava as minhas células produtoras, né? Então, aquela bagunça no meu sistema imunológico estava começando a acontecer. Então, eu sou uma exceção
a regra, né, que geralmente a gente passa mal, a gente tem muitos sintomas, né, esses sintomas que eu falei para você agora há pouco, de muita sede e tal, e eu não senti nada disso, foi realmente com acompanhamento médico. Então, no seu caso, foi meio que silencioso, né? Que você descobriu porque você regularmente ia ao médico e fazia esse acompanhamento. Na verdade, a gente pegou ali no comecinho, antes que o meu organismo ele bagunçasse, né, e eu tivesse tempo de ter esses sinais e sintomas. Então, a gente começou a tratar antes mesmo dela se instalar completamente. É a melhor forma? Para mim, eu digo isso para você por quê? Porque eu não precisei passar pelos traumas que a maioria das pessoas passam, né? De tomar um susto no hospital, de ficar internada, de passar dias internado, até que a glicemia ela se ajustasse. Sim. Né? Então, eu não passei por isso. Antes que a minha glicemia desajustasse, a gente começou o tratamento. Então, foi muito mais tranquilo. Aproveitando aí essa palavrinha glicemia, hipoglicemia, hiperglicemia, explica pra gente, por favor, Gisele, porque tem muita gente que acaba também ficando na dúvida, né? Afinal de contas, essas palavras, elas são muito comuns quando a gente fala de diabetes. Sim, é verdade. Então, o hiper, ele vem de muito, tá? Então, seria hiperglicemia, seria a glicemia muito alta, tá? Então, isso seria por quê? Pela ausência da insulina ou pelo mau funcionamento. Então, pode ser uma característica clássica de quem tem diabetes não controlado. Isso é uma coisa importante também, tá? Esses rótulos, né, de quem tem diabetes tem a glicemia alta, não. Se ele não for tratado e não for controlado, a gente tem hiperglicemia. Então, uma pessoa com diabetes que está controlado pode ter alguns eventos de hiperglicemia? Pode, e aí a gente ajusta isso, tá? Ajusta como? Aplicando insulina ou tomando o medicamento que foi prescrito. No caso da hipoglicemia é o contrário, hipo vem de pouco, então pouca glicose no sangue. E aí, esse momento da hipoglicemia, ele pode ser um momento de urgência. A pessoa geralmente se sente mal, tem taquicardia, tremores, pode suar frio e ele precisa ser resolvido, esse problema precisa ser resolvido imediatamente. Sim. E aí é uma coisa interessante porque as pessoas fazem assim, mas ela tem diabetes, né? Então não vamos dar nada com açúcar para ela, né? Isso. Então, mas no caso da hipoglicemia, que está faltando açúcar, a gente precisa de um refrigerante normal, um suco com açúcar, água com açúcar, uma bala, mel. Tá? Então, nessas situações em que a glicemia está muito baixa, que a gente disse seria menos de 60, nós precisamos de algo com açúcar. Certo, e até aproveitando, né? Ter uma alimentação regular, com acompanhamento nutricional, isso faz a diferença para que esses eventos eles não venham a acontecer ou independe? Não, isso é ponto-chave. Né? Comer bem, saber o que é interessante, né, para a gente comer. Lembrando também que esses tabus, né? Não pode comer doce, eu não posso comer mais nada, isso não existe, tá? Então, esse acompanhamento nutricional, ele é preditivo para que a pessoa se sinta segura para comer bem, se mantenha saudável e evite esses momentos de hiper e de hipoglicemia, sim. Tá. Neuropatia diabética, o que é isso? Neuropatia, ela é uma complicação do diabetes. Mas isso não significa que todas as pessoas que têm diabetes, elas precisam desenvolver algum tipo de complicação, tá? Então, eu gosto de dizer que é uma complicação do descontrole da glicemia, certo? Então, pessoas que não têm a glicemia controlada, ela pode desenvolver neuropatia, que seria uma inflamação, tá? Nos nervos, e aí pode causar dor, pode causar parestesia, que a gente chama que seria uma dormência, tá? Então, assim, essa e outras complicações do diabetes, ela vem do descontrole glicêmico. Ok. Quando a gente também fala do diabetes, a gente fala sobre ferimentos, que às vezes são difíceis de cicatrizar. Em alguns casos, infelizmente, acontecem amputações, né? Isso. Por que isso acontece? Por que é difícil de cicatrizar esse ferimento? Tem alguma área do nosso corpo, né, para quem é diabético, que é realmente uma área mais perigosa? Sim, aí veja só, essa ideia das amputações, dos ferimentos que não cicatrizam, também vem dessa hiperglicemia, dessa grande quantidade de açúcar no sangue, tá? E aí, do mesmo jeito que ela pode afetar esses nervos, ela também pode afetar os nossos vasos sanguíneos. E aí, nessa inflamação, né, nesse comprometimento vascular,
o sangue não vai chegar adequadamente aos pés. Tá? Então, geralmente a gente fala das extremidades, mas principalmente a parte de baixo. E aí, vamos pensar, né? A gente tem vasos sanguíneos no corpo inteiro e é ele que leva os nutrientes para a gente, tá? E aí, uma vez que há inflamações, essa grande quantidade de açúcar ali disseminada no nosso organismo, isso atrapalha que o sangue, que os vasos sanguíneos cheguem a todas as partes do corpo. Então, os pés, por exemplo, são os lugares mais distantes, digamos assim, né? E aí, por que cicatriza mal? Porque esses nutrientes, eles não chegam lá de forma adequada. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa ficar de olho nos pés? Sim, na verdade, a gente precisa ficar de olho em qualquer ferimento, tá? Mas os pés, eles são as meninas dos olhos, digamos assim, né? No nosso cuidado, para que não tenha ferimento, para que ele não se machuque, para que a gente note que se houver algum ferimento, a gente precisa ver se ele está evoluindo, se ele está melhorando ou não. Isso acontece com todas as pessoas com diabetes? Não, mais uma vez eu digo, é se o diabetes estiver descontrolado. Eu, por exemplo, estou aqui com o meu pezinho, né? Não tem nenhum ferimento e eu nunca tive nenhum tipo de complicação. Vou dizer a você que eu sou a maioria, não, eu também sou uma exceção a essa regra. Mas por quê? Porque a gente precisa realmente desse bom controle e acesso a bons profissionais, de acesso a tratamentos adequados, tá? Então, para a gente também não culpar as pessoas que não têm um bom controle, aquela pessoa que precisou amputar um membro, provavelmente foi por falta de acesso a um bom tratamento. Tá. Quais que seriam os tratamentos assim, disponíveis hoje para os diabéticos? O básico, a gente fala de 5 pilares, que seria o exercício, a atividade física, que a gente já falou, o acompanhamento nutricional, que você me perguntou agora há pouco, ele é muito importante, o medicamento, então seria a insulina ou os medicamentos orais. Hoje em dia a gente também tem alguns medicamentos injetáveis que ajudam no diabetes tipo 2 e o mais importante, que é a educação em diabetes. A gente tem que compreender como é que essas coisas funcionam para que a gente possa se cuidar adequadamente. Então, por exemplo, na insulina, a gente tem desde seringas, né, passando por canetas de insulina, que aí ela já vem pronta, é um medicamento que já vem pronto, a gente coloca só a agulha e aí a gente ajusta para saber a dosagem que a gente vai usar. A gente tem bomba de insulina, que é esse aparelho que eu uso também. Você quer que eu mostre? Por favor. Então, é uma bombinha de insulina. Aqui dentro, a gente tem insulina, que é armazenada. Sim. Eu tenho uma programação feita com o meu médico de quanto de insulina ela vai me enviar de hora em hora. E na hora que eu vou me alimentar, eu faço também uma dosagem. Tá? Então, essa dosagem ela é associada com o que a gente chama de contagem de carboidrato. Então, fazer a aplicação de insulina associada a essa contagem de carboidrato, que vai estar relacionada àquilo que eu vou comer, ele é o ponto-chave no tratamento e isso acontece no mundo inteiro, tá? Mas nem todas as pessoas têm acesso, deveria ter, tá? Deveria ser o tratamento básico, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, esse momento aqui é importante para que as pessoas saibam que existem coisas além de não posso comer doce e aplicar insulina, tá? A gente pode comer qualquer coisa desde que a gente saiba o que está fazendo. Certo. E aí, é verdade, Gisele, que existe o pré-diabetes? Existe isso mesmo? Isso é interessante, né? Você me perguntou sobre o diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. Então, o que seria o pré-diabetes? Seria o início do diabetes. Tá? Então, a gente chama de pré-diabetes quando os exames eles começam a estar alterados, mas antes de estar com o diabetes estabelecido. Sim. Então, assim, qualquer pessoa que esteja ali com os exames, por exemplo, a glicemia de jejum, que é o exame mais comum, tá? Então, até 99 ele é considerado normal, entre 100 e 125 é considerado pré-diabetes. Porque o diabetes é a partir de 126. Então, se a gente está ali naquele limbo, entre 100 e 125, a gente chama de pré-diabetes, tá? E aí, o que é que a gente faz com essa informação? Se for um diabetes tipo 1, a gente não consegue prevenir, tá? Então, o que a gente tem hoje em dia de pesquisa é alguns medicamentos que podem fazer com que esse desenvolvimento do diabetes tipo 1 ele seja um pouco atrasado.
mas a gente ainda não consegue impedir que o sistema imunológico ele destrua aquelas células. Mas no caso do diabetes tipo 2, vai o alerta de: tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso? E aí, mais uma vez, exercício físico, uma alimentação legal, né? Então, um acompanhamento com o médico, com o nutricionista, com o enfermeiro, para que a gente possa controlar esse processo e fazer com que essas taxas elas diminuam. Tá? Então, é quando a gente fala que pode prevenir o diabetes tipo 2. Certo. Como, né? Então, assim, para a gente fechar, dicas, mensagem, como a gente pode prevenir, né, do diabetes? Pronto, então vamos lá. Prevenção, lembrando, só diabetes tipo 2, por enquanto, tá? Então, manter uma vida ativa, ter uma alimentação saudável, fazer os exames periódicos, né? Porque se a gente se encontrar ali naquele limbo do pré-diabetes, a gente conseguir estacionar isso ou reverter aquele início, tá? Então, assim, uma vida saudável, né? Com exercício, com alimentação e sempre em busca dos profissionais de saúde para manter a saúde em dia, essa é a melhor dica, tá? E lembrando que no diabetes tipo 1, a gente ainda não consegue fazer isso, mas as pesquisas estão aí para nos ajudar. Muito bem, e eu vou até acrescentar, ter sempre um acompanhamento regular, né, ali, ficar buscando sempre fazer o seu check-up, isso é importantíssimo, né? Isso, Gisele? exatamente. Muito bem. Contatos, redes sociais, né? Quem se interessou aqui pelo nosso papo, quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer? Eu sou Gisele, enfermeira, né, como a Mara falou. Eu sou educadora em diabetes, ou seja, eu trabalho diretamente com isso, com cuidados, né, com pessoas com diabetes. Minha rede social é Gisele, com 2 L's, _, enfermeira DM1, que aí a ideia é chamar a atenção, né, para a enfermagem nesse cuidado. Sim. Lembrando que eu tenho diabetes tipo 1, então a minha vida, né, pessoal e profissional, elas se fundiram. E o meu telefone é 99305-5871. Muito bem, então a gente conversou com a Gisele, ela que é enfermeira e educadora em diabetes. Muito obrigada pela sua participação, adorei aqui. Realmente uma verdadeira aula de informações aqui para a gente. Eu que agradeço, inclusive esse espaço, tá? Para isso, ontem foi o Dia Nacional do Diabetes, então a gente ter esse momento, esse espaço para disseminar a informação é muito importante para a gente. Obrigada. Que bom, obrigada, bom dia, bom parabéns. Dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí.